Sabe aquele frio na espinha na hora de assinar um contrato? Aquela dúvida se ele realmente está protegendo o negócio? Pois é uma insegurança super comum, mas que pode custar muito, muito caro. Hoje, a gente vai transformar essa incerteza em confiança. A ideia aqui é ter um guia passo a passo para criar contratos que sejam, de fato, seguros. E olha, essa frase da nossa fonte de pesquisa resume o problema perfeitamente. Muita gente trata contrato como só mais um papel, uma burocracia, ou pior, pega aquele primeiro modelo que aparece na internet. Isso é um risco gigantesco, sabe? Acaba gerando expectativas que não se cumprem, uma baita insegurança, e é exatamente isso que a gente vai aprender a evitar a partir de agora. Então, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente começa entendendo os riscos, depois define o que é de fato um contrato, mergulha de cabeça num roteiro prático de 8 passos, garante que tudo tenha validade legal e no final a gente fala de como otimizar todo esse processo. Vamos lá? Bom, primeiro ponto. É fundamental a gente entender que um contrato mal escrito não é só um incômodo, não. Ele pode ser uma ameaça real para a saúde de um negócio. E o mais interessante é ver como uma coisinha chamada ambiguidade vira um problemão na vida real. Por exemplo, um mal-entendido sobre o escopo de um serviço vira uma bola de neve. Prejuízo financeiro acontece o tempo todo por causa de uma cláusula vaga. E os conflitos podem destruir relações comerciais que levaram anos para construir. No fim, o que sobra é insegurança jurídica que deixa a empresa totalmente exposta. Tá, mas afinal de contas, o que é um contrato? Vamos parar de enxergar isso como um peso, como burocracia e começar a entender o que ele realmente é. A principal ferramenta de proteção de qualquer negócio. A definição formal é essa: um acordo de vontades. Simples. Mas a metáfora que a nossa fonte usa é perfeita. Um manual de convivência. Pensa nisso. O contrato coloca as regras do jogo. Define os limites e as consequências para todo mundo. É ele que previne que uma dúvida boba hoje vire uma briga feia amanhã. E claro, hoje em dia, esse manual evoluiu. Dá uma olhada nessa comparação. A gente está trocando a lentidão, o custo e o risco do papel pela agilidade e segurança do digital. Imagina só, nunca mais perder um prazo de renovação porque o sistema te avisa sozinho. A diferença na eficiência sem no dia a dia é gigantesca. Agora sim, chegamos ao coração da nossa conversa. Vamos ver como construir, na prática, um acordo seguro e eficaz com um roteiro de 8 passos bem diretos, do começo ao fim. Esses aqui são os 8 pilares, o esqueleto de um contrato forte. Quem está no acordo, o que vai ser feito, como, quanto vai custar, quando e o que acontece se algo der errado. Fora umas cláusulas especiais que a gente vai ver. Vamos mergulhar em cada um desses pontos. Começando pelos 2 primeiros, que são a base de tudo. Identificar as partes corretamente é o alicerce. Um errinho aqui pode invalidar o contrato inteiro. Depois, o objeto. A fonte conta um caso clássico de um contrato que só dizia serviços de TI. Isso abre margem para todo tipo de discussão, né? A regra de ouro é: se algo pode ser mal interpretado, acredite, uma hora ele vai ser. Então o ideal é ser dolorosamente específico sobre o que está sendo combinado. Agora, nos passos 3 e 4, a gente define as regras do jogo. Primeiro, as obrigações. Quem faz o quê, sem deixar espaço para dúvida. Depois, o pagamento. Olha, ser transparente aqui evita uns 90% das dores de cabeça futuras. Valor, data de vencimento, multa por atraso. E para contratos mais longos, um detalhe importantíssimo: não esqueça do índice de reajuste. É isso que protege o valor do contrato da inflação com o passar do tempo. Seguindo para os passos 5 e 6, todo contrato precisa ter data para começar e data para terminar. Tudo bem definido. E também as regras de renovação, para ninguém ser pego de surpresa. Agora, sobre as penalidades, eu sei, ninguém gosta de falar disso. Mas não encare como uma ameaça. Pensa que é uma camada de proteção que garante que todo mundo vai levar as suas obrigações a sério. E para fechar o nosso roteiro, os passos 7 e 8. É super importante planejar como o contrato pode terminar antes do prazo, sabe? Definindo regras claras para rescisão. E por último, as cláusulas especiais. Dependendo do negócio, uma cláusula de confidencialidade, de proteção de dados, super importante por causa da LGPD, de propriedade intelectual, e o foro de eleição, que basicamente define em que cidade um eventual problema vai ser resolvido na justiça. Isso tudo pode ser vital. E aqui a gente tem um resumão de tudo. Pensa nisso como um checklist final mesmo, uma ferramenta prática para dar aquela conferida e garantir que nada importante ficou para trás. Se o contrato tiver todos esses pontos bem amarradinhos, ele já está num nível de segurança bem maior.
Beleza. Com a estrutura toda montada, vamos agora para aqueles detalhes finais, os que garantem que o contrato não só é bem feito, mas que ele é legalmente sólido e pode ser executado se precisar. Esse ponto aqui é fundamental. Clareza não é um luxo, não é só escrever bem, é uma exigência da lei. A linguagem tem que ser simples, direta. Se um contrato é tão confuso que permite duas interpretações diferentes, ele corre um sério risco de ser invalidado por um juiz. E por falar em validade, vamos tirar uma dúvida comum: a diferença entre assinatura digital e eletrônica. De forma simples, a digital usa um certificado ICP Brasil, que é a infraestrutura oficial do país, é o nível máximo de segurança. Já a eletrônica usa outros métodos de validação, como e-mail, IP. E a melhor notícia, as duas têm plena validade jurídica no Brasil para a maioria dos contratos de negócio. Criar um bom contrato, como a gente viu, é o primeiro grande passo. Mas e depois? Agora o foco muda para como gerenciar o ciclo de vida de todos os acordos da empresa de um jeito eficiente. E aqui está a mágica da gestão digital. Chega de contrato perdido em e-mail, em pasta de computador. Agora a gente fala de um lugar só, centralizado, de lembretes automáticos para não perder nenhum prazo, de trilhas de auditoria que mostram quem fez o que e quando. De verdade, sair do caos e ir para o controle total. E para fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, como é o processo de contratos na sua realidade hoje? Ele é um risco, por ser informal e meio vago, ou ele já funciona como uma verdadeira proteção? A resposta para essa pergunta pode definir não só o futuro de uma negociação, mas a segurança e o sucesso do negócio como um todo.